Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Essa semana nós vamos trabalhar o capítulo 15, o período regencial, que vai de 1831 até 1840. Atualmente, o Brasil é uma república presidencialista. Nessa forma de governo, quando o presidente renuncia ao cargo ou é destituído, o vice-presidente assume o poder. Caso ocorra algum imprevisto, algum impedimento para a posse do vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado ou o Supremo Tribunal Federal assume o cargo em caráter provisório, até que uma eleição defina o novo presidente do país. No início do século XIX, o Brasil era uma monarquia e o poder era transmitido hereditariamente. Em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. No entanto, de acordo com a Constituição da época, o parente mais próximo do imperador, com mais de 25 anos, poderia assumir o poder. Como nenhum outro membro da família real estava habilitado a ocupar o trono no lugar do jovem herdeiro, o Império do Brasil passou a ser governado temporariamente por 3 regentes. Após pouco mais de 2 meses de abdicação de Dom Pedro I, deputados e senadores reuniram-se em Assembleia Geral e elegeram a regência trina permanente. Então, aí nós temos, o herdeiro legítimo, Dom Pedro II, que possuía apenas 5 anos de idade, no início do período político denominado período regencial. O período regencial vai de 1831 até 1840. Foi um dos mais conturbados da história brasileira. Dada a menoridade do sucessor ao trono, o país foi governado por regentes que, segundo a Constituição de 1824, seriam eleitos pela Assembleia Geral. Então, nós tivemos a regência trina provisória, de abril a junho de 1831, a regência trina permanente, de 1831 até 1835, e a regência única de Feijó, de 1835 até 1837. Durante as regências, haviam 3 correntes políticas: os moderados ou chimangos, que representavam a aristocracia rural, defendiam uma monarquia moderada; os restauradores ou caramurus, compostos por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal, pregavam a volta de Dom Pedro I; os exaltados ou farroupilhas, que representavam as camadas médias urbanas. Eles exigiam maior autonomia das províncias. Os mais radicais, no entanto, entre os exaltados, pediam o fim da monarquia e a proclamação de uma república. Esse era o cenário político que nós tínhamos na época da abdicação. Aqui nós temos a organização das regências, que era a Guarda Nacional. A regência trina provisória, de abril a junho de 1831, era composta por quem? Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. O principal ato desses regentes, a promulgação de uma lei regencial que suspendia temporariamente o exercício do poder moderador, visto que era um cargo exclusivo do imperador. A regência trina permanente, de 1831 a 1835, era composta por quem? Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. O ministro da Justiça foi o padre Diogo Feijó, que criou a Guarda Nacional, que nós vimos agora há pouco, uma milícia armada formada por pessoas de posses, que se transformou no principal instrumento de repressão da aristocracia rural para conter os movimentos populares. O comando da Guarda Nacional nos municípios eram entregues ao coronel, uma patente vendida aos grandes proprietários de terras que assumiam localmente as funções do Estado, garantindo a segurança, a paz e a ordem do lugar. No ano de 1832, foi aprovado o Código do Processo Criminal,
que concedia aos municípios uma ampla autoridade judiciária. Esta autonomia seria utilizada para garantir a imunidade dos grandes proprietários de terras. No ano de 1834, procurando atenuar as disputas políticas entre exaltados e moderados, foi elaborado o Ato Adicional, que estabelecia algumas alterações na Constituição de 1824. A seguir, as emendas à Constituição de 1824 foram quais? A criação da Assembleia Legislativa Provincial, substituindo os conselhos provinciais e garantindo uma maior descentralização administrativa. Extinguiu o Conselho de Estado, que assessorava o imperador no exercício do poder moderador. A criação de um município neutro no Rio de Janeiro, que seria a sede da administração central, e a substituição da regência trina pela regência una, eleita pelas assembleias de todo o país. O mandato do regente seria de 4 anos. Semelhante medida é tida como uma experiência republicana. O ato adicional é visto como um avanço nas ideias liberais, visando aí garantir uma maior autonomia dos poderes locais. No ano de 1835, o padre Diogo Antônio Feijó foi eleito o regente una. Vamos ver como foi a regência una de Feijó, que se deu de 1835 até 1837. Durante a sua regência, Feijó reorganizou os grupos políticos. O grupo moderado dividiu-se em progressistas e regressistas. Os progressistas defendiam a autonomia provincial, os regressistas pregavam uma maior centralização política para enfrentar os movimentos populares. Os progressistas criaram o Partido Liberal, os regressistas o Partido Conservador. Durante a regência de Feijó, ocorreram também 2 importantes levantes regenciais: a Cabanagem, na província do Pará, e a Guerra dos Farrapos, na província do Rio Grande do Sul. Mostrando a incapacidade para conter as revoltas, Feijó sofre uma grande oposição parlamentar, sendo obrigado a renunciar em 1837. Quem assume? Araújo Lima. A regência una de Araújo Lima vai ser de 1837 até 1840. Araújo Lima era presidente da Câmara e partidário dos conservadores. Então, os movimentos populares eram atribuídos às reformas liberais do ato adicional. Procurando restaurar a ordem no país, o ato adicional foi alterado mediante a aprovação, no ano de 1840, da lei interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política. No ano de 1840, foi fundado o Clube da Maioridade. Através dele se defendia a antecipação da maioridade do imperador. Porque, segundo os membros do clube, a presença do imperador contribuía para cessar os movimentos populares. Dom Pedro II, em julho de 1840, após a aprovação de uma emenda constitucional que antecipava a maioridade do imperador, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Este episódio é conhecido como golpe da maioridade, porque Dom Pedro contava apenas com 15 anos. As rebeliões regenciais. Bom, o período regencial, nós sabemos que foi marcado por uma grande instabilidade política devido a esses conflitos entre a própria elite dirigente, os liberais e os conservadores, as camadas populares contra essa elite dirigente. Após a independência, tornou-se necessária a organização do Estado Nacional, que, como vimos, manteve as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial, ou seja, o latifúndio, o monocultor e escravocrata, mantendo a economia nacional voltada para atender às necessidades do mercado externo. Tal quadro veio a agravar a situação das camadas populares que passaram, por meio das rebeliões, a questionar a estrutura do novo Estado e a propor um novo modelo, daí as propostas separatistas e republicanas. A cabanagem, que aconteceu no Pará, em 1835 até 1840, foi um dos mais importantes movimentos
sociais ocorridos na história do Brasil, porque foi marcado pelo controle do poder político pelas camadas populares. Quer dizer, a população do Pará vivia em um estado de penúria e a sua esmagadora maioria vivia em cabanas, à beira dos rios, em condições de absoluta miséria. O início do levante está ligado às divergências do interior, da elite dirigente, em torno da nomeação do presidente da província. A revolta contou com o apoio da população pobre, insatisfeita com as péssimas condições de vida e contra os privilégios das oligarquias locais. Em 6 de janeiro de 1875, os cabanos, como eles se denominavam, dominaram a capital da província e ocuparam o poder. Estabeleceram um governo autônomo, de caráter republicano. Entre os líderes encontrava-se o cônego Batista Campos, os irmãos Antônio Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e o fazendeiro Clemente Mancha, proclamado o novo presidente da província. A cabanagem foi um movimento essencialmente popular. Em virtude de traições, ficou enfraquecido, facilitando assim a repressão pelas forças regenciais. Então, a cabanagem foi a primeira rebelião popular da história brasileira, que terminou com um saldo de mais de 40 mil mortes em população de aproximadamente 100 mil pessoas. A Guerra dos Farrapos, que ocorreu no Rio Grande do Sul, a mais longa da história, 1835 a 1845, né? Foi 10 anos de luta. O movimento possui muitas raízes na base econômica da região. A economia gaúcha desenvolveu-se para atender às necessidades do mercado interno, a pecuária e a comercialização do charque. Os fazendeiros de gado gaúcho, denominados estancieiros, se revoltaram contra a elevação dos impostos sobre o charque, impedindo de competir com o charque argentino, que era privilegiado com tarifas alfandegárias bem menores. Os estancieiros reivindicaram a maior autonomia provincial. Os farroupilhas, como eram chamados, que pertenciam ao partido exaltado, em sua maioria republicanos, liderados por Bento Gonçalves, ocuparam Porto Alegre no ano de 1835 e em 1836 eles proclamaram a República de Piratini. Em 1839, com o auxílio do italiano Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, eles proclamaram a República Juliana, na região de Santa Catarina. Com o golpe da maioridade, em 1840, Dom Pedro II procurou pacificar a região. Prometeu anistia aos revoltosos, medida que não surtiu efeito. Em 1842, foi enviado à região Luiz Alves de Lima e Silva, barão de Caxias, para dominar a região. Em 1845, foi assinado um acordo de paz de Poncha Verde, entre Caxias e Canabarro, que, entre outras coisas, estabelecia anistia geral aos rebeldes, libertação dos escravos que lutaram na guerra e uma taxação de 20% sobre o charque platino. O termo farrapos foi uma alusão à falta de uniforme dos participantes da rebelião. A Sabinada, que aconteceu na Bahia, um ano de luta, 1837 a 1838. O movimento liderado por um médico, Francisco Sabino Barroso, contrário à centralização política patrocinada pelo governo regencial. Foi proclamada uma república independente até que Dom Pedro II assumisse o trono imperial. O governo central usou da violência, controlou a rebelião, que ficou restrita à participação da camada média urbana de Salvador. A balaiada, que aconteceu no Maranhão, em 1838 até 1841. Um movimento de caráter também popular, que teve como líder Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta, Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante de cestos e conhecido como Balaio, daí o nome do movimento, e o Cosme Bento, líder de negros foragidos. A grave crise econômica do Maranhão e a situação miserável da população provocou uma rebelião contra a aristocracia local, mesmo caso dos cabanos. Os rebeldes ocuparam a cidade de Caxias,
e procuraram implantar um governo próprio. A repressão regencial foi liderada também por Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título aí de Barão de Caxias pelo sucesso militar. Aí nós temos a rebelião dos escravos, né, que também é conhecido como Revolta dos Malês, que também aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835, né? Houve ainda outro levante que durou apenas 2 dias, mas tem grande importância por tratar-se de uma rebelião de escravos. Trata-se da revolta dos negros malês, ocorrido na Bahia no ano de 1835. Os negros malês eram de religião muçulmana e se rebelaram contra a opressão dos senhores brancos, com os gritos de morte aos brancos, vivos nagus. Eles espalharam pânico pela região e a repressão foi muito violenta. Os africanos que vieram para o Brasil eram provenientemente de regiões da África e que pertenciam a diversas etnias. E em Salvador havia uma grande concentração desses africanos convertidos ao Islã. Então, cerca de 600 negros escravos e alforriados se organizaram com o propósito de libertar escravos, matar aqueles que eram considerados traidores e pôr um fim na escravidão. A maior parte dos rebeldes desempenharam atividades nas áreas urbanas, como domésticos, pedreiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores ambulantes. A Guarda Nacional, no entanto, repreendeu violentamente o movimento, né? E o conflito resultou na morte de 70 rebeldes e 10 militares, além de deixar muitos feridos e centenas de presos. Então, os negros dos reinos da Omé e Andrá, reinos vinculados ao Império Yorubá e Oiô, que foram levados para a Bahia no comércio escravo. Nós temos também, obrigada, né? E vamos às nossas atividades.